O que é que acontece de verdade quando a gente morre? A gente costuma pensar que é como apagar uma luz, né? Mas e se a morte não for um momento, e sim um processo? Hoje, a gente vai mergulhar na biologia fascinante do adeus, que desafia praticamente tudo que a gente achava que sabia sobre o fim da vida. Essa imagem de apagar uma luz é forte, né? Mas será que ela tá certa? Num segundo a gente tá aqui, no outro, não tá mais. Simples assim? Pois é, a ciência mostra que a realidade é bem mais complexa. E, sinceramente, muito, mas muito mais interessante. E é aqui que entra a ideia central da nossa conversa hoje. Em vez de ser um ponto final, um basta, a morte é, na verdade, uma jornada. Um processo biológico incrível que vai acontecendo passo a passo, em ritmos diferentes por todo o corpo. Ok, então vamos começar a desvendar esse processo. Para a gente entender de verdade o que acontece, a gente precisa olhar para a morte em duas escalas. Primeiro, o que acontece com o corpo como um todo. E segundo, o que acontece com os trilhões de células que formam esse corpo. A diferença entre as duas coisas é gigantesca. Olha que loucura! Quando o coração para ou a atividade do cérebro cessa, a medicina declara o que a gente chama de morte clínica. Só que isso é só o começo do fim. Lá dentro é como se as nossas células, uma por uma, ainda não tivessem recebido o aviso. Elas continuam ali funcionando, lutando para sobreviver. E essa luta silenciosa das nossas células não é só uma curiosidade da biologia, não. Ela abre uma janela de tempo, uma janela super importante. É uma contagem regressiva que tem implicações profundas e que literalmente pode significar vida para outra pessoa. O grande vilão dessa história toda tem um nome: isquemia. É simples. Sem sangue circulando, não tem oxigênio. E sem oxigênio, as células começam a falhar. E a velocidade com que isso acontece, varia demais de um tecido para o outro. E é aqui que a gente entende por que tudo isso é tão importante. É exatamente essa janela de viabilidade, essa contagem regressiva celular que torna possível uma das coisas mais incríveis da medicina: o transplante de órgãos. É o que permite transformar o fim de uma vida no recomeço de outra. Agora, essa janela de tempo não é igual para todo mundo. Alguns órgãos são tipo maratonistas, aguentam mais tempo. Outros são velocistas e o tempo deles é bem curto. Bora dar uma olhada nos números para entender essa corrida contra o relógio e o que ela significa na prática. Gente, a diferença é absurda. Olha só isso. Os rins, com um metabolismo mais tranquilo, conseguem aguentar por mais de um dia inteiro. Já o coração e os pulmões, que trabalham sem parar e precisam de muito oxigênio, têm uma janela de pouquíssimas horas. Fica claro que cada órgão tem o seu próprio relógio, né? Então, o ponto é, cada minuto conta. Quando a gente olha para esses números, dá para ter uma ideia da pressão gigantesca e da coordenação absurda que as equipes de transplante precisam ter. É uma verdadeira operação de guerra, uma engenharia que trabalha no limite do que é biologicamente possível. Mas calma que a história não para nos órgãos principais, não. Outras partes do nosso corpo, os tecidos, também têm seus próprios cronômetros. E de quebra a gente aproveita para derrubar uns mitos bem antigos sobre o que acontece depois da morte. Pensa só na córnea, que pode devolver a visão para alguém, ou na pele, que é fundamental para tratar grandes queimaduras. Esses tecidos também se mantêm viáveis por horas, permitindo transplantes que, nossa, mudam completamente a vida das pessoas. E aí a gente chega naquela pergunta clássica que aposto que muita gente já ouviu por aí. É verdade mesmo que as unhas e o cabelo continuam crescendo depois que a gente morre? A resposta é não, pelo menos não do jeito que a gente imagina. Na verdade, o que acontece é o seguinte: a pele em volta da unha, ela retrai porque desidrata. Aí dá a impressão que a unha cresceu, mas no fundo isso é só mais uma prova fascinante de que o corpo não se desliga todo de uma vez. Então, resumindo a ópera, a morte não é como virar um interruptor, é mais como uma cidade grande que vai perdendo energia, sabe? Um bairro de cada vez, em ritmos diferentes. É um efeito dominó complexo, que muda completamente a forma como a gente entende o que é o fim. E entender a morte como um processo não é só uma questão de ciência. Isso abre espaço para a gente pensar em coisas mais profundas, sobre a vida, sobre legado e sobre a conexão entre um fim e um novo começo. Pensa só nisso por um instante. Mesmo no final da jornada fisiológica de alguém, quando tudo parece que realmente acabou, lá no fundo, a própria engenharia das nossas células ainda guarda uma última faísca de potencial. Essa resistência da carne, mesmo que transitória, é uma das coisas mais notáveis e, para ser sincero, mais cheias de esperança da nossa biologia. E aqui está a transformação mais poderosa de todas.
É essa resistência das células que permite que a ciência faça uma coisa incrível: transformar o encerramento biológico de uma pessoa na continuidade da vida de outra. O fim de uma jornada se torna literalmente o começo de uma nova. E para fechar, fica essa reflexão. Se o nosso próprio fim biológico carrega a semente de um novo começo para outra pessoa, como é que isso não muda a nossa percepção sobre o ciclo da vida, da morte e do legado que a gente deixa para trás? É algo bem profundo para a gente pensar.